Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje, a nossa conversa vai se desenvolver, vai caminhar falando de hantavirose. Então, se você está neste vídeo e ainda não é inscrito no canal, vai lá, faz a sua inscrição, é rápido, não custa nada para você, mas para a gente, do lado de cá, é super importante. Então, sem mais recados, vamos iniciar o nosso conteúdo para que a aula não seja tão longa, né? Não se torne tão cansativa. Então, vamos lá iniciar descrevendo a hantavirose. Nas Américas, tá? Nas Américas, a hantavirose manifesta-se sob diferentes formas, desde doença febril aguda inespecífica até quadros pulmonares e cardiovasculares mais severos e característicos, podendo evoluir para síndrome de angústia respiratória, que é resumida com a sigla SARA. Então já percebemos que a hantavirose pode ser simplesmente uma doença febril aguda, tá? Inespecífica por quê? Porque pode ser confundida facilmente com outras doenças febris. Porém, ela também pode se manifestar atingindo o sistema pulmonar, sistema cardiovascular, podendo evoluir para SARA. E o que é a SARA, professor? Pode cair na prova, pode cair. É a síndrome de angústia respiratória, né? Então a questão pode ser inespecífica sobre hantavirose. Ela pode simplesmente perguntar o seguinte: que doença citada abaixo, qual das alternativas abaixo, traz a doença responsável pela SARA, pela síndrome de angústia respiratória? Aí você vai responder corretamente, matar a charada, é a hantavirose. Na América do Sul, foi observado comprometimento cardíaco, passando a ser denominada síndrome cardiopulmonar por hantavírus. Síndrome cardiopulmonar por hantavírus, que você vai identificar também com a sigla SCPH. Então, as questões que podem citar a síndrome cardiopulmonar por hantavírus caminham no mesmo ritmo e na mesma construção das que podem citar a síndrome da angústia respiratória. Apesar de a ocorrência da doença ser registrada em todas as regiões brasileiras, a região sul, a região sudeste e a região centro-oeste concentram o maior percentual de casos confirmados. Estou me recuperando aqui de uma crise gripal também, né? Passei até cerca de 3 ou foram 4 dias sem gravar, até que chegou no dia de hoje. Deu uma melhorada aí de leve, já estou conseguindo falar, né, um pouquinho mais à vontade, tá? Então vocês vão perceber talvez a voz um pouco fanhosa, né? Como falamos aqui no Nordeste, mas é por conta dessa infecção na garganta. Vamos lá. As infecções, né, por hantavirose ocorrem, em sua grande maioria, em áreas rurais, em situações ocupacionais relacionadas à agricultura, sendo o sexo masculino, com faixa etária de 20 a 39 anos, o grupo mais acometido. Então vamos lá, a questão pode pedir para você julgar itens. Que tipo de item, professor? Como assim? Por exemplo, a respeito da hantavirose, julgue os itens abaixo. Item 1. As infecções ocorrem em sua grande maioria na zona urbana. Errado, é na zona rural. Situação 2. O sexo masculino é um dos grupos mais acometidos. Correto. Se destaca também a doença em situações ocupacionais relacionadas à agricultura. Correto também. Faixa etária do grupo masculino mais acometido é de 18 a 20 anos. Errado, de 20 a 39. Então você tem que ler, tem que estudar já pensando que questão pode ser elaborada a partir
de cada parágrafo que você está lendo, de cada parágrafo que você está estudando. A taxa de letalidade média é de aproximadamente 40%, não esqueça, você tem número, tem questão de prova. A grande maioria, tá? A maioria dos pacientes necessita de assistência hospitalar. Então, a letalidade da doença é de 40% e a grande maioria dos pacientes vai necessitar, sim, serem internados em um hospital, da assistência hospitalar. Então, primeiro slide, muita informação, muita oportunidade, né, que as bancas podem utilizar para elaborar suas questões. E eu aproveito para reforçar que o conteúdo retirado, utilizado, né, para a construção dessas aulas são retiradas de manuais do Ministério da Saúde. Então, são fontes seguras. São as fontes, né, são as principais fontes, tá, que as bancas utilizam para a construção e elaboração de suas provas. Eu não canso de falar isso em todas as aulas, que é para reforçar e para você entender a importância de estudar, se preparar por fontes confiáveis e fontes oficiais. Então, vamos lá. Falando ainda sobre a hantavirose, tá? Na verdade, aqui eu acho que seria agente patológico, né? E não descrição, né? Agente patológico. Acho que seria assim, tá? Vamos lá. A hantavirose ela é causada por um vírus do gênero Orthohantavirus, pertencente à família Hantaviridae. Os membros dessa família, tá? Desse gênero e família, podem ser chamados de simplesmente hantavírus. Os orthohantavírus são hantavírus de mamíferos, tá? De mamíferos, transmitidos entre roedores, marsupiais e morcegos. O gênero tem 36 espécies reconhecidas. Professor, preciso decorar todas essas informações? É importante, tá? Se esforce um pouquinho a mais, porque eu não acho raro, né? Eu costumo estar respondendo questões e não é raro, tá, encontrar questões cobrando a família, né, cobrando o gênero. Acontece sim, pode acontecer. Você tem que conhecer bem a sua banca, se possível se preparar, né, analisando algumas provas da banca. Quando essa banca já fez questões para o seu cargo, aí fica tudo mais fácil, né? Vamos lá. O gênero Hantavirus é dividido em hantaviroses do Velho Mundo, né, que são as hantaviroses que atingem a Europa e a Ásia, e a hantavirose do Novo Mundo, que atingem as Américas. As cepas patogênicas do Velho Mundo estão associadas com febre hemorrágica, com síndrome renal, enquanto as cepas patogênicas das Américas estão relacionadas, né, com a síndrome cardiopulmonar por hantavírus, né? Síndrome cardiopulmonar por hantavírus. Então, a questão, né, pode ser elaborada, né, e pegar realmente nesse detalhe. As cepas, as variantes do gênero do orthohantavirus, né, do hantavírus, as cepas do Velho Mundo, causam principalmente o quê? Febre hemorrágica, né, com comprometimento dos rins. Já as cepas das Américas, né, que são as cepas que atingem o Brasil, por exemplo, causam principalmente a síndrome cardiopulmonar por hantavírus. No Brasil, até o momento, há 7 variantes, tá, associadas aos casos de SCPH. Que variantes são essas, professor? É importante memorizar essas variantes? Como eu falo, tudo depende, tá, da banca, tudo depende do humor, né, da banca no dia da sua prova. Então, se está aqui, custa nada, né? Custa nada ler, reler, né? Vai que aparece, né? E vai que você se lembra e consegue acertar. Porque é muita informação, né? A gente tem que concordar que é muita informação. Uma aula dessa, né? Só uma aula dessa aqui são muitos detalhes, muitas nuances, né? O problema é que, além de todos esses detalhes deste item, você vai ter que explorar detalhes de diversas doenças, de diversas legislações, então é muita coisa. Então a gente faz o que pode, né, dentro do limite das nossas capacidades. Então, 7 variantes do Brasil: Araraquara, Juquitiba, Castelo dos Sonhos, esquisito, né? Mas é uma variante. Anajatuba, Laguna Negra, Paranoá e Rio Mamoré. Araraquara, Juquitiba, Castelo dos Sonhos, Anajatuba, Laguna Negra, Paranoá e Rio Mamoré. Tenho certeza que
Quando você vê na sua prova Castelo dos Sonhos, você vai lembrar da tal da hantavirose, né? Um nome aí que se destaca, que se diferencia, né? Vamos lá falar então do reservatório. Os principais reservatórios da hantavirose são os roedores silvestres, mas podem estar associados também com marsupiais e morcegos. Então vamos lá, roedores silvestres, porém marsupiais e morcegos, né, não estão totalmente livres, né, de também serem reservatórios do hantavírus. A diversidade de hantavírus hospedados por roedores e sua distribuição geográfica, tá, e entre as espécies hospedeiras mostra que mais de um vírus, tá, pode ser albergado por um hospedeiro e vice-versa. Então, vamos lá, um roedor pode estar carregando mais de uma espécie, mais de um tipo de vírus, tá, da hantavirose, tá bom? Então vamos lá. No Brasil, as principais espécies roedores silvestres reservatórios são Necromes lasiurus, né, cujo hantavírus associado é o araraquara e está amplamente disseminado no Cerrado e na Caatinga. Temos também Oligorizomes, né, Oligorizomes nigrips, reservatório do vírus Juquitiba, presente onde? Na Mata Atlântida. Atlântida não, né? Atlântica. Tem o Oligorizomes, né? Oligorizomes utiar, né? Quase que um trava-língua. Eu leio, releio antes de gravar, mas quando chega aqui trava mesmo. Utiaritensis, né? Oligorizomes utiaritensis, né? Agora saiu. Identificado como reserva da variante Castelo dos Sonhos, tá? E o Calomes cálidus, que alberga a variante Laguna Negra, ambas detectadas em uma área de transição entre Cerrado e Floresta Amazônica. Professor, tanto nome, tanto detalhe, pelo amor de Deus, professor, é sério. É sério, né? Tá aqui, eu analisei, julguei importante, tá? Não vi sendo cobrado ainda em algumas questões, foram poucas questões, né? Eu respondi sobre hantavírus, por isso não é totalmente confiável que não possa aparecer, mas nas questões que eu respondi eu não encontrei, tá? Mas trouxe aqui algumas informações que eu considero relevante, tá? Também não vá se martirizar, né? A gente sabe, né? Bem complicado, mas tá aqui, tá? Não custa nada, né? Como eu falo, ler, reler e bola para frente. Modo de transmissão. Então vamos falar agora da forma como o ser humano se infecta. A infecção humana ocorre mais frequentemente pela inalação de aerosóis, formados a partir da urina, das fezes e da saliva de roedores infectados. Outras formas de transmissão para a espécie humana foram descritas, porém são pouco frequentes. Que formas são essas? Forma percutânea, por meio de escoriações cutâneas ou, né, mordidas desses roedores. Contato do vírus com a mucosa, né, conjuntival, da boca, do nariz, por meio de mãos contaminadas com as excretas de roedores. Que excretas são essas? Ou urina, ou fezes, ou a saliva. Transmissão de pessoa a pessoa. É sério, professor? É sério. Porém, ocorre de forma esporádica na Argentina e no Chile, sempre associado ao hantavírus dos Andes, ok? Então, transmissão de pessoa para pessoa não acontece no Brasil, pelo menos é o que consta lá no manual do Ministério da Saúde. Acontece muito raramente na Argentina e no Chile, e a variante responsável é o hantavírus Andes, ok? Então, são formas de infecção, né, inalação de aerossóis, né, formados a partir de quê? Urina, fezes e saliva de roedores infectados. E temos aqui os modos menos comuns, né, pouco frequentes de contaminação, mas é importante, a banca pode apontar, né, são meios de se infectarem pelo hantavírus, exceto, né, ou julgue os itens como certos ou como errados em relação aos modos de transmissão do hantavírus. Aí você leu isso aqui, releu, assistiu a aula do professor Carlos Pereira, deu uma revisão também em outros canais, então você está prontinho daquele jeito para matar a charada e acertar a questão. Vamos lá. Período de incubação, é importante. Em média de 1 a 5 semanas, ok? De 1 a 5 semanas, com variação de 3 a 60 dias, se tem número, tem questão de prova, é sempre importante estar atento e torcer pelo menos para que a banca não jogue aí
um período de incubação de uma doença qualquer na sua prova, porque são tantas doenças, né, que a gente acaba lendo, relendo, e é muito fácil se confundir, tá bom? Então, média de 1 a 5 semanas, com variação de 3 a 60 dias, estamos falando da incubação do hantavírus. Período de transmissibilidade. O período de transmissibilidade do hantavírus no homem é desconhecido, então se a questão jogar alguns números lá, você pode recorrer se ela considerar a questão correta, né? Mas na verdade é desconhecido. Estudos sugerem que o período de maior viremia seria alguns dias que antecedem o aparecimento dos sinais e dos sintomas. Então, é algo muito flexível, né? Não dá, né, para confiar nesse período de transmissibilidade, não há nada exato, não há uma certeza, né? Fica tudo muito nebuloso nesse tópico aqui, não é isso? Vamos lá, vamos caminhar. Vamos falar agora das manifestações clínicas, né, do hantavírus. Temos algumas fases, né? Temos a fase prodômica. Professor, o que é a tal da fase prodômica? Na fase prodômica, os pacientes iniciam com manifestações mais frequentes de febres, mialgias, dor no dorso lombar, dor abdominal, astenia, cefaleia intensa e sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia. Então, são sintomas bem inespecíficos. É um pouco complicado, né, do clínico suspeitar de cara, né, na fase prodômica e que se trata de hantavírus. Esse quadro inespecífico, né, como é citado aqui, que é a fase prodômica, pode durar de 1 a 6 dias, podendo prolongar-se por até 15 dias e depois regredir. Quando surge tosse seca, deve-se suspeitar da possibilidade de evolução para uma fase clínica mais severa, né, que é a fase cardiopulmonar. Então, a fase prodômica é uma fase específica que pode ser facilmente confundida com diversas doenças. Porém, né, depois dessa regressão, pode surgir o quê? Tosse seca. E quando surge a tosse seca, você suspeita, né, que a doença vai evoluir para a forma mais severa, no caso, cardiopulmonar. Tá bom? Então, tosse seca é sinal de complicação quando se trata da hantavirose. Tá bom? Vamos lá. Acabei repetindo aqui, né, fase prodômica, né, vamos ignorar aqui, né? Vamos falar da fase cardiopulmonar, caracterizada, né, pelo quê? Pelo início da tosse, né? O final da fase prodômica é o início da fase cardiopulmonar. Lembrando que nem todas as pessoas evoluem para a fase cardiopulmonar. Isso é importante de ressaltar. Essa tosse geralmente é seca, mas em alguns casos pode ser produtiva, acompanhada por taquicardia, taquidispneia. Professor, o que é taquidispneia? Respiração acelerada. Além da taquicardia, da taquidispneia também pode causar hipoxemia, que é falta de oxigênio no sangue. Então, o manual traz esses termos técnicos, né, e eu coloco aqui em parênteses, né, a linguagem popular, por assim dizer, uma linguagem facilitada, né, porque a depender do seu cargo, se você está fazendo para agente de EMI, agente de saúde, né, o mesmo técnico de enfermagem, né, pode não vir, né, termos específicos, né, mas técnico de enfermagem costuma vir, de fato, esse vocabulário mais técnico, tá bom? Tais manifestações, né, taquicardia, respiração acelerada, falta de oxigênio no sangue, essas manifestações podem ser seguidas por uma rápida evolução para o quê? Para edema pulmonar não cardiogênico, né, não relacionado ao coração, hipotensão arterial e colapso circulatório. Então, a fase cardiopulmonar é uma fase bem complicada, né? A síndrome cardiopulmonar por hantavírus, né? Síndrome cardiopulmonar por hantavírus, né? Está ligada às cepas patogênicas, né, do hantavírus do Novo Mundo, né? O hantavírus da América do Sul. Vamos lá, falar então do tratamento do hantavírus. Não existe tratamento com drogas antivirais específicas para o hantavírus. Todo caso suspeito da síndrome cardiopulmonar deve ser removido para a UTI, para a unidade de terapia intensiva, o mais breve possível. O tratamento da doença é baseado em quê? Nos sintomas clínicos e ocasionalmente inclui, né? Ocasionalmente, hemodiálise, oxigenação ou terapia para evitar choque. Notificação. O hantavírus é uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, tem que ser notificada aos órgãos responsáveis em até 24 horas.
A investigação, tá, também é obrigatória. Em todo caso suspeito, a notificação deve ser registrada no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, por meio de que? Do preenchimento e envio da ficha de investigação de hantavírus. Então a questão pode perguntar, somente casos suspeitos, somente casos confirmados são notificados, certo ou errado? Errado. Todo caso suspeito já deve ser notificado ao SINAM, tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar, vamos evoluir, vamos finalizar essa aula com chave de ouro, com muita informação, muito aprendizado, e você já vai sair deste vídeo, vai se aventurar em questões e você vai acertar a grande maioria, tá bom? Se você prestou atenção, a devida atenção, isso vai acontecer. Vamos lá. Vamos falar agora de prevenção e controle, tá, do hantavírus. As medidas de prevenção e controle devem ser fundamentadas em quê? Em manejo ambiental, por meio principalmente de práticas de higiene e medidas corretivas no meio ambiente. Que medidas seriam essas? Saneamento e melhoria das condições de moradia, tornando as habitações e os locais de trabalho impróprios ao quê? À instalação e à proliferação de roedores. Isso é chamado de antirratização. E associados às derratizações focais, né, que ocorrem no domicílio ou ao redor do domicílio, né, no peridomicílio, mas somente quando extremamente necessário. Para a eliminação do vírus no ambiente, recomenda-se a utilização de produtos à base de compostos fenólicos, solução de hipoclorito de sódio a 2,%, lisofórmio, detergentes e álcool etílico a 70%. Essas informações aqui especificamente costumam aparecer, tá, em provas para você que está se preparando para o cargo de agente de combate a endemias. Então esse parágrafo aqui, tá, por esse slide aqui, na verdade, né, muito ligado sim ao agente de combate a endemias, né? A galera também que vai prestar concurso para vigilância sanitária, nesse tipo de informação, se está lá no teu item hantavirose, tá? Você sabe muito bem o que é que está voltado ao seu cargo e o que é que não está. Então, nesse caso aqui, não estaria tão voltado, né, ao cargo de técnico de enfermagem, por exemplo, ao cargo de enfermeiro, né? Então esse slide aqui, especificamente, muito ligado ao agente de combate a endemias, mas é lógico que pode aparecer, tá, em qualquer cargo, né? Estando assim, né, hantavirose citado no edital. Prevenção em relação à população em geral. Informar os moradores da região sobre a doença, tá? Informar sobre a doença, os roedores envolvidos e as vias de transmissão. Orientar os moradores a respeitar as medidas de prevenção e controle da hantavirose e sobre a importância de procederem às ações de antirratização nos reservatórios para manter a área livre da presença desses animais. Vamos lá. Roçar o terreno em volta da casa, né? Dar destino adequado aos entulhos existentes, manter alimentos estocados em recipientes fechados e à prova de roedores, além de outras medidas de efeito imediato e necessárias à situação específica. Lembrando que todas essas medidas de prevenção e controle se voltam prioritariamente para combater a presença, tá, dos roedores no ambiente frequentado por humanos. Então, se não há roedores, né, a chance de você contrair hantavirus são mínimas. Então, vamos aí nos livrar primeiro dos ratos, né, por assim dizer. Vamos lá. As medidas relacionadas aos roedores. A estratégia de controle será definida com base no conhecimento prévio da biologia, tá, e do comportamento dos roedores, de acordo com seus habitats em cada área. Domiciliar, peridomiciliar ou silvestre, cada área dessa tem uma estratégia diferenciada de intervenção. Dessa forma, o controle pode abranger duas linhas de ação. Então vamos aí finalizar essa aula falando das duas linhas de ação, tá, para o controle dos roedores. A primeira é a antirratização, que quer dizer eliminar todos os resíduos, entulhos e objetos inúteis que possam servir para abrigos, tocas e ninhos de roedores, bem como reduzir suas fontes de água e alimento. Então a antirratização ela quer evitar a presença desses roedores, quer expulsar esses roedores ou evitar que eles venham aparecer.
remover diariamente no período noturno as sobras dos alimentos de animais domésticos. Então, se você alimentou seu cão, seu gato, a ração está lá, eles também comem ração. Então, é uma medida de antirratização. Vedar fendas em quaisquer outras coberturas com tamanho superior a 0,5 cm para evitar a entrada de roedores no domicílio. Caso não exista coleta regular, os lixos orgânicos e inorgânicos devem ser enterrados separadamente, respeitando-se a distância mínima de 30 metros do domicílio e também de fontes de água. Qualquer plantio deve sempre estar a uma distância mínima de 50 metros do domicílio. Então, são itens ligados à antirratização. Eu quero expulsar os ratos ou quero evitar que condições propícias, para a morada desses ratos venham a surgir ao redor do meu domicílio. Deixa eu ver aqui a canetinha aqui. E a desratização, que é, em áreas rurais e silvestres, não é rotineiramente recomendado o controle químico de roedores, tendo em vista que as medidas de antirratização geralmente já são suficientes. Se necessário, frente a uma alta infestação, só poderá ser feita nas áreas limite entre o domicílio e o peridomicílio, sempre por profissionais especializados, que é justamente utilizar químicos, venenos, para matar os ratos. Isso é a desratização. Antirratização, está tentando evitar os ratos. A desratização quer eliminar, quer matar os ratos que já estão infestando, tá? E como a gente nota aqui, pode não ter muita eficiência, porque você só pode aplicar no seu domicílio e no peridomicílio, ao redor do seu domicílio. Então, seu vizinho, aquele matagal na frente da sua casa, naquele bairro vizinho, pode continuar servindo de abrigo. Então, você vai lá, age dentro da sua residência, mas depois eles tendem a voltar. Então, a antirratização é prioridade. Professor, como é que pode aparecer isso em prova? Simplesmente ela pode citar: é exemplo de antirratização, exceto, ou pode perguntar: em relação às linhas de ações de controle de roedores, marque A para antirratização e D para desratização. Aí você vai lá preencher, ela dá situações e você tem que analisar baseado no que você leu, no que você entendeu aqui da nossa aula. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, a gente se encontra em uma próxima aula. Aquele abraço de sempre, valeu!